A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, a parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje, dia do Senhor. E hoje a igreja celebra, nós cristãos celebramos, junto com a igreja, a solenidade da Santíssima Trindade. Dia de Santo Culto da Missa, dia de receber ao Senhor. Se você mora afastado da cidade como nós, que só temos a oportunidade de ter o Santo Culto da Missa nos domingos, a missa dominical, louvado seja Deus por sua vida. Se você tem a graça de ter a missa dominical, louvado seja Deus, semanal, louvado seja Deus, melhor ainda. O evangelho de hoje que nós vamos escutar é extraído de João, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 15, apenas 4 versículos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos anunciará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir. E vos anunciará as coisas que virão. Veja, coisas onde Jesus está falando para o futuro. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse: há de receber do que é meu, e vou anunciará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje, apesar de ser a solenidade da Santíssima Trindade, esses 4 versículos que você vai ouvir hoje na Santa Missa não fala da Trindade. Não fala nos 3. Mas fala no Espírito Santo. Fala no Espírito Santo e na tradição. Fala no Espírito Santo e além daquilo que está escrito. Como você sabe, as heresias filhas de Lutero diz que nada pode passar além do que está escrito. Veja, Jesus disse muitas coisas, no verso 12, olha, presta atenção. Muitas coisas tenho a dizer-vos, mas não podeis compreender agora. Era aquele presente. Era naquele presente, mas não podeis compreender agora. Então tudo vai sendo desenrolado, tudo vai sendo esclarecido, a verdade vai sendo desenrolada pela igreja, não é? Através dela nós conhecemos a verdade, ela é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja não é a verdade, mas ela não é a verdade, mas a verdade só pode ser entregue por ela. Ela é coluna da verdade. 1 Timóteo 3,15. Capítulo 4, versículo 10 de Efésios. Pela igreja conhecemos a sabedoria de Deus. Somente através da igreja fundada por Cristo. Então veja, e ele continua dizendo: o Espírito Santo guiará essa igreja no decorrer dos tempos. Preste atenção. Veja. O Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos anunciará toda a verdade. Então a verdade está com quem? Com a igreja, onde está o Espírito Santo. A igreja não é verdade, mas tem a verdade. Porque não falará por si mesmo. A igreja não falará por si mesmo. Mas dirá tudo o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Veja, Jesus está dizendo aqui que as pessoas vão adivinhar o futuro, como muitos interpretam esse versículo. Não. Jesus está dizendo aqui simplesmente, meus irmãos, preste atenção, e vos anunciará as coisas que virão. E anunciará do presente, onde Jesus está falando agora, e anunciará o que vem pela frente. Então o Espírito Santo vai anunciando, o Espírito Santo vai desenrolando os santos, os doutores da igreja, os padres apostólicos, né? E os santos padres, e assim vai no desenrolar do tempo, da doutrina, os concílios, o que foi determinado nos concílios, o cânon das Escrituras, por exemplo, não é? Os dogmas. Então,
nós vemos canonização, as bulas papais. Então, quer dizer, nós vamos vendo no decorrer dos tempos que o que Jesus disse está realmente se cumprindo. Os dogmas marianos, por exemplo, vieram depois. Mas no século I, século II, já tinha santos que falavam, não é? Por exemplo, a Mãe de Deus. Para você ter uma ideia, tem protestante que acredita que a Virgem Maria é Mãe de Deus. Eu assisti um debate do diácono João Vitor com um protestante, que o protestante disse que acredita que a Virgem Maria é Mãe de Deus, outros protestantes que não. Tem protestante que diz que ela é só mãe da carne de Jesus. Tem outros protestantes que dizem não, ela é verdadeiramente Mãe de Deus. Tem protestante que eu já vi dizer, ela era virgem pura. Tem outros protestantes que dizem não, ela teve outros filhos. Então para você ver as contrariedades das filhas de Lutero, onde não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está onde? No corpo. O Espírito Santo só age no corpo, onde todos são um. Hoje a solenidade da Santíssima Trindade, quem sou eu para dizer o que deveria acontecer na liturgia da igreja? Mas para mim, meus irmãos, a liturgia da igreja hoje que fala na solenidade da Santíssima Trindade deveria ser João 14, versículo 16 e 17. Porque é onde fala na Santíssima Trindade. Vamos ver, não está na liturgia, mas vamos pegar. Veja só, João 14, versículo 16 e versículo 17. Só esses dois versos. E eu rogarei ao Pai. Eu quem? Jesus. Então Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai. Então já aparece dois. Já aparece Jesus e já aparece o Pai. Não é? Veja só. Para nós mostrarmos aqui, esse verso destrói toda a heresia unitariana, que não acredita na Trindade. Destrói tudo. Olha só, outra vez. E eu, Jesus, eu. Esse eu, está falando da pessoa de Jesus. Rogarei ao Pai. O Pai, veja, Jesus e o Pai. Presta atenção. E ele vos dará outro. Peraí, ainda tem outro fora de Jesus e o Pai. Ainda tem outro. Veja. E ele vos dará outro, o Paráclito. Veja, quem é o Paráclito? O Paráclito, o advogado, o defensor. Correndo o termo grego, advogado. Presta atenção. Para que fique eternamente convosco. Quem é esse outro? Versículo 17. É o Espírito da verdade. Pacata. Aqui está. Esses dois versículos destroem toda a heresia unitariana que não acredita na Trindade. Porque nesses dois versículos realmente fala na Trindade. Eu rogarei ao Pai. Eu, Jesus, rogarei ao Pai. E ele vos dará outro, o Paráclito, o Espírito Santo. Então aqui fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós vermos também em Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus decide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aparece a Trindade em vários lugares nas Santas Escrituras. Uma das heresias mais fáceis de se combater é a heresia unitariana, porque é uma heresia sem fundamento, né? Não tem fundamento bíblico, mas distorce a Bíblia. Continua. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, ele não pode receber, porque não crê, nem há de receber, porque são seitas, porque não a vê e nem o conhece, mas vós quem é a igreja, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Aí está. Esse versículo, esses dois versos de João capítulo 14, versículo 16 e 17, esses dois versículos realmente falam na Trindade. Agora, esse outro da liturgia de hoje só fala no Espírito Santo. Né? Só fala no Espírito Santo e tenho muitas coisas a dizer-vos. Isso é o que? Tradição. Muitas coisas a dizer-vos que não está escrito. Se nós pegarmos João aí, capítulo 21, versículo 25, vai dizer, se fosse para estar escrito depois que Jesus ressuscitou, muitas coisas que Jesus fez, os livros do mundo não conteriam. Está falando o que? Da tradição. A tradição é algo extraordinário. A tradição é algo ilimitado. Não é? A escrita é limitada, porque contém o quê? Contém 73 livros.
Se fosse João diz para escrever tudo o que Jesus fez, todas as graças, tudo ainda o que está acontecendo, os livros do mundo não só eram apenas 73 livros, era ilimitado a quantidade de livros. Ninguém ia conseguir ler, porque até agora estava se escrevendo a Bíblia. Né? Mas não, a tradição maravilhosamente apostólica, que veio até os dias de hoje, que faz 2000 anos. Então nós vemos, meus queridos amados irmãos e irmãs, que hoje, Santo Culto da Missa, hoje solenidade da Santíssima Trindade, que você vai ouvir. O Espírito Santo dará certeza à igreja do que ela vai proclamar, porque tudo que ela ligar na terra está ligado no céu. Quando Jesus fundou a igreja, prometeu ao primeiro Papa, Mateus 16, versículo 19, tudo que ligar na terra. Então, aí vem, né, vem os dogmas, são muitos os dogmas. Eu já mostrei vários dogmas na Bíblia. Os dogmas marianos, os dogmas da presença real de Jesus na Eucaristia. Então todos os dogmas proclamados pela igreja, eles são bíblicos. Esse livro, que é um livro da igreja, não é a igreja que está em concordância com esse livro. Esse livro que está em concordância com a igreja, que foi a igreja que escreveu. A igreja celebrou 400 anos o santo culto do Senhor sem essa escritura aqui, ó, sem Bíblia. Se você pegar Paulo celebrando uma missa, no capítulo 20 de Atos, versículo 6, veja que ali vai dizer que Paulo estava discursando, não diz que Paulo tinha uma Bíblia, Paulo estava fazendo a homilia da celebração da missa, era a celebração do pão na época dos apóstolos, a fração do pão. Ele não estava com a Bíblia na mão. Na celebração, era daquela maneira a celebração da missa, porque não tinha Bíblia. Só foi ser composto na liturgia da igreja depois do século IV. Depois vem do ano 393, Concílio de Cartago, ser definido o cânon das Escrituras. Aí foi que ela, com outro tempo depois, no século V, passou a fazer parte da liturgia da Santa Missa, onde você na missa toma na primeira parte da missa a liturgia da palavra, a mesa da palavra. Na segunda parte da missa, a liturgia eucarística. Né? É aí onde está composto o sacrifício da Santa Missa. Então, meus irmãos, bom domingo a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E boa missa, Santa Missa para todos. Hoje não estou indo por amanhã, pois estou gravando hoje mesmo no dia do domingo. Sempre gravo o Evangelho dominical no sábado. Mas hoje estou gravando no domingo nesta manhã, aqui nas fruteiras. Só escutando aí, se vocês estão ouvindo os pássaros cantar. Porque hoje eu só vou para... Hoje vai ter uma missa aqui vizinho à minha casa, né, de 30 dias. Um rapaz que faleceu. Então hoje não vou para a cidade, né? Rezemos, meus irmãos, que a nossa cidade, o vírus, não tinha mais o vírus, e o vírus aqui na nossa cidade de Solidão está aparecendo de novo. No dia de ontem, 19 infectados com a peste chinesa. Então oremos para que a Virgem Maria pise, passe da frente e pise essa peste chinesa, para que desapareça em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.